Bom dia, primeiro ano. E aí, pessoal? Aula de artes hoje, hein? Fizeram a publicação ontem? Olá, hein, gente. Já corrigi muitos. Vou estar enviando nota. E aí acabou, hein? Vai ficar para a segunda chamada. Dei até tolerância para vocês. E amanhã já tem a redação e o bando, hein? Tenham atenção aí para não ter confusão. A nota de vocês. Hoje, em artes, teremos a parte 2 do assunto barroco, na página 73 do módulo de vocês. Principais autores brasileiros da escola barroca. Quem são os autores de destaque da escola barroca? Entre os principais autores da escola barroca, nós podemos destacar Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Então, esses são os maiores destaques, esses dois autores. Gregório de Matos Guerra, que é o nome completo, e o Padre Antônio Vieira. Além desses, nós também temos outros autores que chamaram a atenção, como Bento Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira, Frei Manuel de Santa Rita, Santa Maria Itaparica, e também são nomes importantes do Barroco. Então, destaque mesmo, ponto alto de importância no Barroco é Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Abaixo desses, temos outros autores que são esses que foram citados, tá bom? Vamos às características. Aqui é importantíssimo, hein? Tenham atenção, porque isso será cobrado de diversas formas nas atividades e nas avaliações, certo? Características do Barroco. Conflito entre valores antropocêntricos, do antropocentrismo, e também do teocentrismo. Então, como eu disse para vocês, o antropocentrismo estava em vigor na época devido à reforma protestante. Então, o teocentrismo buscava espaço através da contra-reforma. Por isso, para alguns, o Barroco é um movimento religioso criado pela Igreja para combater a reforma protestante. Então, nós temos aqui o embate, o combate entre dois conceitos, o antropocentrismo e o teocentrismo. Essa luta, esse duelo, é característica do Barroco. Presença de religiosidade. Então, diversas obras do Barroco vão falar sobre Deus, vão falar sobre pecado, vai falar sobre anjos, vai tocar em algum assunto religioso, vai ter uma preocupação religiosa. E isso é característica do Barroco. Consciência da transitoriedade da vida, de que a vida é passageira, de que a vida é rápida. E por isso é importante desfrutar de forma intensa os prazeres da existência. Essa característica tem uma palavra em latim que define essa característica, que é o carpe diem. Então, quando vocês olharem carpe diem, que em algumas épocas as pessoas colocavam até legenda de fotos, quando estavam na praia, botavam carpe diem. Por que carpe diem? Porque carpe diem significa aproveitar o dia ou aproveitar a vida. Então, esse carpe diem vai aparecer em diversos outros momentos da literatura como característica, mas é também característica do Barroco, que é aproveitar intensamente a vida, porque a vida é passageira, a vida é rápida. Linguagem rebuscada, o que quer dizer isso? Quer dizer que o texto é difícil de compreender. Tinha algumas expressões que dificultam a clareza. Você pode pegar um texto do Barroco, ler e não compreender exatamente do que se trata, devido ao tipo de linguagem utilizada, com muitas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, a antítese, que é justamente você colocar palavras com diferentes sentidos, uma que não apoia a outra, são palavras opostas, oposição de ideias, por exemplo, amor e ódio, tristeza e felicidade, na mesma sentença. Isso pode dificultar a compreensão. O paradoxo, que é justamente uma espécie de contradição. Também teremos a hipérbole, que é o exagero, uma expressão exagerada. E a metáfora, que é a linguagem figurada. Então, essas figuras de linguagem fazem parte de uma obra do Barroco que gera justamente a dificuldade. Essa característica é a linguagem rebuscada. Na questão da estrutura da forma, os autores do Barroco preservaram o uso do soneto e da medida nova. Aí não tem muita inovação. Aí é justamente o que nós já conhecemos da medida nova, os versos decassílabos, e os sonetos, que é aquele com 2 tercetos e 2 quartetos na estrutura da poesia. Além disso, a escola barroca apresentou duas tendências de estilo. Olha só,
Algumas obras do Barroco são consideradas cultismo e outras são consideradas conceptismo. Por que essa diferença? Quando uma obra tem jogo de palavras, apelo à emoção, o texto é mais ornamental, mais preocupado com a beleza do texto. Imagens sofisticadas e efeitos sensoriais, quando tem essas características, dizemos que aquela obra é obra do cultismo. O autor utilizou o cultismo para compor aquela obra. Já quando a obra tem jogo de ideias, tem apelo à razão e não à emoção, é um texto mais reflexivo, mais preocupado com o entendimento do que com a beleza. Pensamento psicológico e também analogias, que são comparações, ali nós temos o conceptismo. Então o autor do Barroco, quando ele ia fazer a obra, ele tinha a opção de escrever uma obra mais cultista ou uma obra mais conceptista. Isso devido à influência de dois autores. Luiz de Gângora, ele é cultista, lançou o estilo cultista. E Francisco Quevedo deu origem ao estilo conceptista. Então alguns autores seguiam Luiz Gôngora e outros seguiam mais Francisco Quevedo. Então alguns autores escreviam uma obra que era mais voltada para o cultismo, porque tinha jogo de palavras, apelo à emoção, o texto era ornamental. Já outros autores escreviam a obra mais com pensamento conceptista, já com o conceptismo, porque prezavam mais pelo jogo de ideias, pelo apelo à razão, e também o texto era mais reflexivo. Então essas foram as características, pessoal, que nós estudamos do Barroco, a parte 2. Estudaremos nas próximas semanas, os autores, um pouco de Gregório de Matos, em 2 partes. Estudaremos o padre também, Antônio Vieira. Então tenham atenção aí, porque com essas características em mente, vai ficar muito mais fácil compreender os autores, certo? Você vai poder fazer as referências e atingir o melhor entendimento sobre o assunto. E atividade para casa, página 78 e página 79. Amanhã, redação urbana, hein, pessoal? Não esqueçam. Qualquer dúvida, falem comigo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.